Prezados irmãos, boa noite. Estamos iniciando nesse momento o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira, situada em Alegrete, Rio Grande do Sul. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao mundo espiritual superior, às falanges amigas, aos nossos protetores individuais, que eles nos amparem, nos protejam, nos orientem, nos ilumine nesse momento, para que nós possamos ter um melhor entendimento e aproveitamento do Evangelho de hoje. Daremos continuidade ao resumo da doutrina de Sócrates e Platão, com os itens 16, 17 e 18. No item 16, Platão dizia: chama o homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele enfeita e fixa a morada, onde se lhe deparam flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O Espiritismo, por sua vez, diz que, através da codificação feita por Allan Kardec, que o amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza, tendo dito Sócrates que o amor não é nem um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal. Essa proposição lhe foi imputada como crime. No item 17, Platão dizia: a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Na interpretação do Espiritismo, diz que é quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e então pode perguntar-se: por que não é concedida a todos? Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se libertar do mal e praticar o bem. No item 18, Platão dizia: é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos de nossos defeitos do que dos outros. O Evangelho diz: vedes a palha que está no olho do vosso irmão, e não vedes a trave que está no vosso. Isto está no capítulo 10, itens 9 e 10. Irmãos, procurando fazer uma interpretação simples pelo nosso conhecimento sobre esses itens, vamos falar sobre o que Platão chamava homem vicioso, que cultuava mais o corpo do que a alma. Isto ele colocou, através dos ensinos de Sócrates, há mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E se nós trouxermos para a atualidade, nós vamos verificar que ainda hoje persiste essa busca pela perfeição do corpo por nós humanos, esquecendo que o mais importante
é o crescimento da nossa alma, ou seja, do nosso espírito encarnado. É bem verdade que no capítulo 17 do nosso Evangelho, que traz por título Sede Perfeitos, e diz que nós devemos cuidar do nosso corpo como morada do nosso espírito, porque um corpo doente, com problemas de movimento, de ação, dificuldades para pensar, fará com que esse espírito tenha também dificuldade para cumprir aquilo que foi traçado no plano espiritual. Então, esse amor universal que Platão pregava em sua filosofia é o amor que nós podemos perceber, como ele coloca, que está na natureza, quando olhamos para a Terra e vemos a beleza que está ao nosso redor, ou sentimos no ar que respiramos e que retira de nós todas as impurezas, ou mesmo quando levantamos os olhos numa noite estrelada ou num dia de sol aberto e vemos e sentimos a presença do Criador. Mas é lógico que para isso teremos que estar despojados da soberba, da vaidade e buscarmos olhar com os olhos da alma. De outra forma, Sócrates, que afirmou que o amor não é um Deus e nem um mortal, ele quis colocar que o amor advém de um ser superior, porque a época que eles viveram, a população acreditava em muitos deuses mortais e imortais, mas não acreditavam num Deus soberano e bom. E por esta razão, o próprio Sócrates foi condenado à morte, o levaram a tomar um veneno. No item que trata sobre a virtude, que é muito presente nas obras de Platão, e ele divide a virtude em diversos itens, como temperança, justiça, fortaleza, prudência, sabedoria, força, paz, e caracteriza o que está presente no nosso próprio Evangelho. A visão espírita é a partir do momento em que nós somos seres criados por Deus, simples e com pouco conhecimento, mas o Deus nos deu o livre arbítrio para nós buscarmos o conhecimento e crescermos, e a liberdade para agir. Só que nesta liberdade entrou no nosso ser o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a soberba, e com isso nós nos desviamos do caminho reto. E por esta razão precisamos estar vindo e indo novamente, ou seja, encarnando, desencarnando. Ao chegarmos lá, na sua bondade infinita, Deus diz: meu filho, você ainda não conseguiu se melhorar. Volta, encarna novamente e busca sanar tuas imperfeições. E com isso nós vamos crescendo. E também por isso precisamos entender que a morte é apenas uma ida, já com uma data de retorno para que nós continuemos nesse processo de evolução. O último item, e muito característico nosso, a questão do enxergar no outro aquilo que não queremos enxergar em nós, mas que, na verdade, a própria filosofia nos diz que o erro que nós vemos no outro é, na verdade, aquilo que nós não queremos enxergar em nós. Então, nós precisamos trabalhar para que possamos melhorar
e não apontar o dedo para o nosso irmão, esquecendo que nós temos de volta mais 3 dedos que apontam para nós e um que aponta para cima em direção ao Supremo. Com esta simples interpretação, fechamos essa parte e passamos para as nossas orações. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, essa oportunidade de estarmos fazendo esse estágio na Terra neste momento tão difícil, que é uma forma de estarmos crescendo e aprendendo através dessa doutrina as verdades que são eternas. Vamos pedir a Deus agora, nas nossas rogativas, que nós possamos receber o auxílio do mundo espiritual superior, que os nossos protetores individuais, na medida de nosso merecimento, estendam sobre nós fluidos salutares de força, de resignação, de paz, de saúde para o corpo físico, mas principalmente para o nosso espírito. E para aqueles que estão nos nossos pensamentos, quer sejam nossos familiares, nossos amigos ou até nossos inimigos, se porventura os temos, tanto encarnados quanto desencarnados, que eles possam receber essa luz que aquece o coração e que ilumina nossa alma. Vamos rogar pela saúde dos que estão doentes, tanto nas nossas residências quanto nos hospitais, para aqueles que já desencarnados, que sejam atendidos pelo mundo espiritual superior, possam ser tratados, encaminhados às colônias e hospitais do espaço e, posteriormente, que possam se juntar aos seus familiares ou aqueles que lhes são próximos. Nestas solicitações, rogamos também a proteção da nossa casa espírita, que ela possa ser esse ponto de luz que faz iluminar a nossa cidade de Alegrete e auxilia na evolução de muitos irmãos. Rogamos ainda aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem nas águas que estão sobre as mesas que preparamos para esse momento o remédio necessário, e que ao ingerirmos desses remédios possamos ser medicados, tratados e curados se for do merecimento. Que Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, atenda aqueles irmãos que sofrem e perambulam pelas ruas, que não têm lar, que estão nos presídios, que precisam de um socorro espiritual principalmente, que eles sejam amparados e protegidos. E que todos fiquem em paz, muita luz e muita tranquilidade. Uma boa noite a todos. Que assim seja.